Agora na Rádio Comunitária Absoluta FM 104.9 de Realeza, você curte o programa Filosofando com o professor Wagner Hoffmann. Olá, amigos ouvintes do programa Filosofando, Filosofia, Cultura e Arte. Hoje nós temos o prazer de entrevistar o professor Carlos Frederico, que atualmente é neurocirurgião da Policlínica Pato Branco, mestre pela Universidade Católica do Rio Grande do Sul e neurocirurgião, professor de neurocirurgia e bioética da Faculdade de Medicina da Universidade Comunitária da região de Chapecó. Também professor de introdução à medicina na Unioeste Francisco Beltrão e presidente do Núcleo de Bioética, ao qual nós vamos fazer a nossa entrevista de hoje. Olá, professor, tudo bem? Tudo bem, Wagner. É um prazer estar falando com vocês. Então, professor, eu gostaria que o professor falasse um pouco do trabalho do NUBIOS, Núcleo de Bioética do Sudoeste do Paraná, para os nossos ouvintes aqui do programa Filosofando. Bom, Wagner, o NUBIOS, ele é, como todo projeto que envolve repensar o mundo em que vivemos, é quase que um sonho de um grupo de pessoas que se interessam por buscar uma alternativa. E é um grupo aberto, é um grupo de estudos, na verdade. Né? Ele é aberto a quem se interessa pelos assuntos de bioética, e isso é quase tautológico, vamos dizer assim, né? Porque não há ser humano que não se interesse por assuntos que dizem respeito à sua própria subsistência no mundo, como questões climáticas, questões médicas, a reprodução assistida, aborto, eutanásia, bem-estar dos animais, como a gente falou, questões ecológicas. Então, é um grupo de pessoas que se interessam por estudar, é um grupo que não tem nenhum tipo de vínculo a nenhuma instituição, estando aberta a alunos, acadêmicos, professores de qualquer instituição, e a gente se reúne uma vez ao mês, normalmente na última quarta-feira do mês, com o objetivo de discutir um tema, de trocar ideias, assistir um filme, que verse sobre esses assuntos, e aí cada um tem seu espaço para colocar suas ideias, para discutir, mas sempre pautado, procurando pautar em fundamentos, em estudiosos, trazendo uma opinião abalizada para que a discussão possa fluir, né? Professor, gostaria que o professor falasse para o nosso ouvinte um pouco sobre o que é a bioética, esclarecendo um pouco para o nosso ouvinte que ouve o programa Filosofando. É uma pergunta que traz sempre muita discussão, né? O que vem a ser a bioética, né? Quer dizer, será que nós temos necessidade realmente de buscar novas éticas, vamos dizer assim, ou a filosofia ao longo da história da humanidade já nos deu caminhos para que possamos repensar? Eu acho que a bioética, ela tirando as definições clássicas do professor Potter e Fritz Yara, aquela briga toda de quem foi que escreveu primeiro esse vernáculo, né, de bioética, eu acho que a bioética, ela é um limite. O ser humano chegou a um limite, né? A gente não tem mais como esconder que as nossas ações sobre a Terra, sobre a vida na Terra, elas estão nos levando a um caminho perigoso, para dizer o mínimo, né? Senão até a possibilidade de extinção da própria raça humana, e esse limite nos força a uma resposta. Eu acho que a bioética é essa tentativa de resposta dentro da própria academia, né? Dentro da própria ciência, que durante muitos anos disse para a humanidade que poderia nos guiar a um caminho de iluminação, e parece que não é isso que está acontecendo. Então ela chegou-se a um momento que a gente precisa repensar a maneira como lidamos com a vida, a maneira como lidamos com os outros seres humanos, a maneira como lidamos com a morte, e a bioética, ela vem de encontro a isso, né? Uma nova ética da vida, uma nova maneira de lidar com o mundo e com a nossa casa comum, que é o planeta, e com as questões que envolvem a humanidade, questões de éticas em pesquisa. Será que temos direito de pesquisar em animais, em outros seres humanos? Como lidar com a questão da morte? Como o ser humano tem enfrentado essa questão na sua contemporaneidade? Como lidar com outros fatores, como recursos para sistemas de saúde, recursos escassos, aonde aplicá-los, como aplicá-los? Então a bioética, ela vem ao encontro de uma sociedade que durante muito tempo achou que as suas respostas estariam na ciência, e a ciência tem nos mostrado que não pode nos responder a todas as nossas angústias. Então há uma nova tentativa de se buscar essas respostas, né? Eu acho que isso é a bioética, né? Eu lembro uma vez que o professor comentou em uma das reuniões do Núcleo de Bioética que a bioética não vem dizer se é possível ou não fazer, né? Mas se é ético fazê-lo. Isso.
Na verdade, a questão da possibilidade envolve muito a questão da ciência, né, Wagner? Assim, a ciência não se preocupa se ela deve fazer, ela pergunta, eu posso ou não posso? Se eu tenho a técnica, eu faço. A bioética é meio que a nossa consciência, né, dizendo assim, tudo bem, eu posso, mas eu devo fazer isso, né? É eticamente aceitável que eu faça isso, né? Será que quais serão as consequências desse meu ato? Porque eu acho que nós chegamos a um limite da humanidade em que não dá mais para termos a ilusão de que um cientista fechado no seu laboratório, aquela imagem romântica, pesquisando, vai estar para o bem da humanidade. Quer dizer, toda ação humana responde a um interesse. Quais são os interesses por trás da ciência? Esses devem ser os nossos interesses e quais são as consequências desses interesses? Então a gente precisa responder isso. Eu acho que a bioética vem como uma tomada de consciência, assim, de que a gente precisa rever essas questões e precisa pensar um pouco antes de tomar decisões, né? O professor gostaria de fazer um convite aos ouvintes que gostariam de participar também do núcleo, que tem interesse sobre esse assunto importante na nossa vida hoje, que é a bioética? Claro, o núcleo, como eu disse, é um grupo de estudos, quer dizer, somos todos leigos, alguns são médicos, outros advogados, psicólogos, estudantes de filosofia, filósofos, mas todos interessados no assunto, e ninguém ali é o dono da verdade, nem é esse o objetivo da bioética. Então, assim, o convite ele é aberto, o grupo não tem nada de nenhum tipo de ônus financeiro, são pessoas que realmente gostam de estudar. E nós nos reunimos toda a última quarta-feira do mês. A nossa próxima reunião data do dia 27 de fevereiro, às 20 horas. Né? A gente tem um site, as pessoas que tiverem interesse, puder divulgar, né? O www.cefasfrederico.ning.com. Lá você vai encontrar a data, o endereço, porque as reuniões normalmente são na cidade de Pato Branco, às 20 horas. E o nosso próximo reunião a gente vai versar muito sobre, nós gostamos de escrever, vamos estudar um pouco sobre o Congresso Brasileiro de Bioética, que será em setembro. Então estamos pensando com os membros do grupo escrever alguns textos para levar para o Congresso, para apresentarmos. Então esse vai ser o tema da nossa próxima reunião, que vai ser no dia 27 de fevereiro às 20 horas. Né? E está aberto a quem quiser participar. Né? Muito bem. O professor gostaria de deixar uma mensagem para o ouvinte do programa Filosofando? A mensagem é até uma mensagem, vamos dizer assim, de uma preferência pessoal, né? O que me levou à bioética foi um filósofo chamado Emmanuel Levinas, e eu acho que o grande mote da bioética é entendermos que a nossa individualidade deve ser respeitada, as outras espécies devem ser respeitadas, a alteridade deve ser respeitada, aquilo que não é igual a nós não deve ser descartado e sim respeitado. Então eu deixo uma última frase que me move muito na bioética, uma frase de Levinas, em que ele brinca um pouquinho com a gramática, em que ele diz que nós não é plural de eu. Né? Gramaticalmente até mas filosoficamente não. Né? Nós precisamos entender que existe um mundo, uma casa em comum, uma pluralidade que tem que ser respeitada, e eu acho que a bioética ajuda bastante nisso. Então, obrigado, professor, por essas bonitas palavras que o professor refletiu sobre a questão da bioética, algo muito importante hoje, na atualidade. E, sem dúvida, está sempre aberto o espaço para o professor aqui no programa Filosofando, que busca levar a filosofia, a cultura e a arte. O prazer foi todo meu, é sempre bom falar contigo, com os ouvintes, e quando precisar é só avisar. O programa Filosofando, então, entrevistou o professor Carlos Frederico de Almeida, uma bonita entrevista sobre o Núcleo de Bioética do Sudoeste do Paraná. Obrigado, professor.